No final de 2006, a fábrica de tecidos Dona Isabel S.A., o Sudantex, como ficou conhecida por toda a população, desligava as máquinas e deixava centenas de pessoas desempregadas. Quase 5 anos depois, os equipamentos continuam nos mesmos lugares, com material que estava sendo produzido parado nas máquinas, além de boa parte do estoque ainda em condições de uso. Na manhã desta quinta-feira, a reportagem do jornal O Diário e Diário TV teve acesso às dependências da desativada fábrica, registrando imagens nunca mostradas na imprensa local. Acompanhados de antigos funcionários, estivemos nos principais galpões da Sudantex, encontrando muitos elementos que ajudam a contar a história da empresa, que no seu auge, no final da década de 80, chegou a empregar 1.080 pessoas. Na parte de baixo desse depósito funcionava uma pequena usina de energia elétrica nos primeiros anos da Sudantex. Nesse galpão, na parte de cima do galpão, a gente encontra ainda muito material da época de produção, do auge da produção da antiga Sudantex. No prédio principal, com 12 mil metros quadrados construídos, funcionavam vários setores, como a preparação para a tecelagem, o tingimento e a fiação. No galpão da tecelagem estão 180 máquinas, ainda com os rolos de linha montados. No tingimento, a situação não é diferente. Aqui atrás de mim, a máquina que fazia o tingimento do jeans, e a gente encontra inclusive algumas peças já na sua cor característica. Do outro lado aqui, outra máquina também que estava em produção e os fios se encontram exatamente da mesma maneira que foram deixados da última vez que esse equipamento foi ligado em 2006. Porém, apesar da impressão de que basta se apertar alguns botões para as grandes máquinas voltarem a produzir, um possível retorno da fábrica é praticamente impossível devido à dificuldade de licenças no setor de meio ambiente, por exemplo. Questões ambientais, aliás, foram motivos de muitas multas ao longo dos anos e reclamações da vizinhança, principalmente dos moradores da fazendinha. Depois de passar por uma pequena estação de tratamento, a água que vinha do rio Paquequer ficava nesse reservatório, já pronta para o uso em todos os setores da fábrica. De um lado, os galpões onde acontecia toda a produção da Sudantex. Do outro lado da ponte, a gente encontra os refeitórios e os escritórios da fábrica. E aqui embaixo da gente, o nosso principal rio, o Paquequer, onde as margens estão preservadas e até as condições da água parecem bem melhores do que a gente encontra, por exemplo, logo à frente, no terminal rodoviário. A Sudantex produziu seu primeiro metro de tecido em 1965, funcionando até 1998. Nesse período, grande parte administrada por um grupo americano ficou parada por cerca de um ano, em 1978. Nos meses sem atividade, porém, os funcionários não deixaram de receber. No final da década de 90 e início da seguinte, foram 4 anos de portas fechadas. A produção foi retomada em 2002 e aconteceu até 2006, quando trabalhavam no local cerca de 300 funcionários. Nesse galpão está toda a documentação dos funcionários que passaram pela Sudantex ao longo desses anos. Entre eles, Valdemiro Teles da Cunha, que veio de Petrópolis para trabalhar na fábrica em 1966. E 45 anos depois, a gente conversa com ele aqui em frente à fábrica, Valdemiro Teles. Bom, seu Teles, o senhor veio de Petrópolis em 66 para trabalhar aqui e trabalhou no auge. Como é que era essa parte, esse auge, esse momento mais importante da fábrica? Foi muito importante essa época. Eu dei bastante sorte que eu tinha terminado o curso de marceneiro no Senai recentemente. Então a fábrica estava interessada em pegar pessoas, mesmo que não fossem já bons profissionais, que era o meu caso, era garoto, tinha terminado de me formar. A fábrica gostava de pegar pessoas que justamente estavam iniciando para ela moldar do jeito dela, porque era uma firma americana e não queria pegar pessoas viciadas com o trabalho. Então eu me considero que tive essa sorte. E vim para cá em 66, junho de 66. A fábrica estava bem no início, porque ela iniciou as confecções de tecido aqui em 65, foi quando teceu o primeiro metro de pano. E isso aqui, para a cidade aqui, foi uma coisa excelente, porque a cidade na época ainda era bem menor do que hoje. E aqui trouxe emprego para muita gente, foi excelente essa época. O senhor trabalhou aqui no auge, mais de 1.000 funcionários na empresa. Hoje, uma cidade muito maior, necessitando de emprego para a população. Como é que o senhor vê? Qual o sentimento do senhor vendo uma empresa dessa parada? Um sentimento de bastante tristeza, né? Porque uma fábrica desse tamanho
E a gente sabendo que há carência de emprego na cidade, eu lamento muito que ela tenha parado, porque ela foi uma fábrica que alavancou aqui a cidade e possibilitando emprego para muita gente, inclusive eu vim para cá solteiro na época, hoje eu tenho 2 filhas teresopolitanas, ambas são professoras, então eu vejo isso aqui com muita tristeza. Henrique Carregal, presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis, a ACIAT, também lamenta que o município tenha perdido uma grande geradora de empregos. Porque vistoriando todas as instalações da fábrica, você vê o que ela podia, o que ela proporcionava de emprego e renda para a cidade. Hoje você vê uma estrutura dessa, com mais de 12 mil metros, abandonada e praticamente intacta, ainda com os fios todos nos lugares, quer dizer, era só ligar e funcionar, quer dizer, é uma tristeza muito grande saber que Teresópolis perdeu uma renda muito grande. Então, no finalzinho, tinha em torno de 400 a 450 famílias que eram beneficiadas diretamente. Você multiplica isso por 4, você vê quanto se deixou de ter de emprego e de renda para a cidade. É uma tristeza muito grande. Com a impossibilidade de reabertura da fábrica devido à inviabilidade econômica e de licenças ambientais, o proprietário Ricardo Haddad tem mantido conversas constantes com a sociedade civil organizada com a intenção de transformar esse local em uma área produtiva para o município. A ideia é criar um novo centro comercial e uma grande área de lazer. No ano passado, o governo municipal publicou o decreto transformando a área da Sudantex em de utilidade pública, podendo desapropriá-la nos próximos 5 anos. A ideia inicial, atendendo a pedidos e projetos de entidades como Nossa Teresópolis, era de transformar todo o terreno em um parque urbano como o Ibirapuera, em São Paulo. A ideia do proprietário, porém, é explorar de forma mais democrática os 150 mil metros quadrados. Para tal, pretende doar boa parte do terreno ao município. O investimento consiste na criação de prédios comerciais que poderiam abrigar fórum, Ministério Público e outros órgãos, por exemplo, mudando o eixo do centro do município. Também, segundo o que vem sendo discutido, seria mantida uma grande área de lazer e também poderia ser aproveitada e modernizada a estação de tratamento de água, contribuindo assim para a recuperação do rio Paquequer. Como o retorno da fábrica de tecidos é praticamente impossível por causa da inviabilidade econômica, devido à concorrência com os produtos que vêm da China e o dólar em baixa, fatores que ajudaram a quebrar muitas outras empresas no país, além da grande dificuldade de licenciamento ambiental, os teresopolitanos aguardam uma solução, seja pela criação de uma grande área de lazer ou algum empreendimento que contribua para o desenvolvimento imediato do município.